Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe e comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, cultura, séries e outras coisinhas mais, tá, gente? E hoje vamos falar sobre a sessão de meia-noite, né? Do Estação Net Botafogo 1, tá? Sessão de meia-noite. O vídeo vai estar gravado, tá? Eu vou colocar a data, tá, gente? Do dia 20 de junho de 2025, tá? Eu não sei quando eu vou subir esse vídeo na internet ainda, tá? Talvez ele já esteja subido um pouco depois, tá? Mas eu vou falar de um clássico, né? Do cinema da década de 60, né? Barbarella, gente. Eu fui ver Barbarella. Eu já tinha ouvido falar de Barbarella 1000 vezes, nunca tinha parado para ver Barbarella, né? E pintou essa oportunidade de ver Barbarella na tela grande. Fui lá assistir, né? Jane Fonda, né? Toda bonitona, toda gata lá, uma ficção científica lá, meio psicodélica, né? E eram essas informações que eu tinha desse filme, né? Aí, quem a gente vai assistir, né? Primeiro você descobre, né, que é uma produção franco-italiana, né? Com a Jane Fonda como atriz americana ali, né? E do Dino de Laurentiis, né, gente? Dino de Laurentiis, né, que fez o primeiro Conan, né, no caso, porque o primeiro Conan do Schwarzenegger mesmo, o primeiro filme, né? Que mais, né? Figurinos do Paco Rabanne, né? A Barbarella vestia figurinos do Paco Rabanne também. Bem interessante você ver isso, né? Você vê isso nos créditos, né? Mas vamos falar do filme aqui, né? Vou dar spoilers, né? Como eu sempre faço aqui, né? Um filme da década de 60 também com a Jane Fonda novinha, né? Eu acho que eu posso, né? Dar spoilers desse filme, né? Bom, a Barbarella, a gente tá no futuro, né? Onde a Barbarella é uma agente, vamos dizer assim, da Terra, né? A Terra já vive uma utopia onde as guerras acabaram, né? O amor vamos dizer assim, a palavra de ordem, né? Quando a Barbarella fala com o presidente da Terra lá, ela faz a saudação de amor, né? Coisa e tal, né? E o filme já começa de uma forma bem interessante, né? Aparece a Barbarella lá dentro de uma roupa de astronauta, né? Voando flutuando sobre gravidade zero, né? Na nave espacial dela, coisa e tal. Que parece até mais um quarto de motel de terceira categoria, né? Não para os nossos olhos de hoje, né? O interior da nave, né? Todo felpudinho, todo de pelúcia marrom, um motel, né? O quarto, perdão, a nave, né? Parece um quarto de motel mesmo. E ela fica flutuando lá e fica tirando a roupa de astronauta até que ela fica totalmente pelada lá, né? Flutuando, né? Então o filme ele já diz o que vai fazer no início, né? Já dá o seu cartão de visitas no início, que é explorar, né? O corpo da Barbarella lá, né? E falar de toda a sensualidade dela, né? É claro que essa é uma discussão muito mais complexa, né? Não é só a exploração do corpo dela, mas é claro que tava todo mundo babando lá, vendo a Barbarella pelada lá, né? Coisa e tal, né? E o que acontece, né? O presidente da Terra lá, né? Entra em contato com ela, fala, não, deixa eu me vestir. Ele falou, não precisa não, pode deixar, né? O assunto é mais urgente, eu te vejo, eu falo com você pelada mesmo, olha só que legal, né? E ela, tudo bem, né? Legal, né? E aí o que acontece? Ele falou que tinha um cientista. Olha só, gente, isso daí eu fiquei assim chocado quando eu não sabia. Eu juro pra, em toda a minha ignorância eu não sabia disso. Tinha um cientista, entendeu? Que tinha fugido da Terra com alguma coisa, com algum mecanismo. E ele foi para uma região do universo, da galáxia que estava em guerra, alguma coisa assim. E ele ia levar uma arma, ia levar o conhecimento dele de uma arma, coisa e tal, né? Alguma coisa assim, tá, gente? O nome do cientista era Duran Duran. Aí você, porra, então que por isso que aquele grupo de rock lá da década de 80 que fez a música Na Mira dos Assassinos de James Bond tem esse nome, né? Duran Duran, olha só que legal, né? E aí ela vai atrás desse cientista, né? A missão dela é ir atrás desse cientista e evitar, né, que ele provoque uma guerra, né? E aí, né, ela vai chegar no planeta onde está esse cientista lá, né? A nave cai, né? Coisa e tal, né? Você tem efeitos especiais, né? Altamente psicodélicos, né? O filme ele é uma aula de psicodelismo do início ao fim, né? É totalmente psicodélico, é só visões assim completamente loucas, né? O filme, por isso até mesmo, o filme ele também tem uma pegada de humor muito forte, né? O que faz o filme ficar mais atraente ainda, né? E aí ela chega nesse planeta, ela começa a conhecer as pessoas desse planeta, né? Ela cai num lago, né? Que tem umas meninas
alienígenas lá, né, que ficam falando uma língua lá, depois ela começa a ser cercada por crianças, aí as crianças mandam umas bonecas meio mecanizadas ali, com os dentes ali, que começa a morder a Barbarella toda e rasgar a roupa da Barbarella toda, né? Vocês já estão vendo pra onde é que vai a parada, né? Até que um cara lá, que é uma espécie de guardião do lago, um caçador do lago, alguma coisa assim, um cara lá com uma barbona desse tamanho, né, vestido de peles de animais, né, salva a Barbarella, né? Aí a Barbarella chega e fala assim: poxa, muito obrigado, o que você quiser me pedir, você pode, se eu puder te ajudar em alguma coisa. Eu falei: sim, eu quero comer você. Eu quero fazer sexo com você, né? Ela: sim, mas eu tenho que dar a pílula, porque no futuro, né, da Barbarella, né, o ato sexual, você tem que investigar tuas ondas cerebrais lá, tomar um remedinho, entendeu? Ficar só tocando as mãozinhas lá pra trepar com isso e tal, né? E não tem mais a forma convencional, né? E aí esse caçador, né, chega e fala: não, eu quero a forma convencional. Ah, mas a gente não faz isso há tanto tempo, coisa e tal, né? Não tem muito sentido. Não, mas tu vai ver como é que é legal, né? Aí ele tira a roupa de pele, né? Ele é mais peludo que as roupas de pele e pega a Barbarella, né? E a Barbarella depois fica lá cheia toda gozada, cheia de tesão lá. Ai, que gostoso, que legal. E a Barbarella começa a gostar da parada, entendeu? E aí todo homem que aparece no filme, a Barbarella começa a pegar e a trepar, né? Até algumas mulheres ali, né, que é, vamos dizer assim, a grande líder desse planeta, que seria uma mulher má, né? Aí a mulher chega e fala assim: pô, tu é gostosa, hein? Pra Barbarella. Ela: peraí. Eu tinha umas paradas assim, meio louca, né? Ela acaba conhecendo um anjo cego, né? Que é claro que ela pega um anjo também, né? Que o anjo é todo inocentezinho, bonzinho, coisa e tal, né? Até que ela chega, né, a esse Duran aí, né? Acaba chegando esse Duran aí, né? E tem uma hora que o Duran prende ela e bota ela numa máquina de torturas de prazer, entendeu? Que eu vou matar você, mas você vai ser torturada sentindo prazer. E a Barbarella já estava tão escolada lá em ficar trepando com todo mundo no filme que ela destrói a máquina. Gente, sensacional, cara. É claro que o cientista vai morrer, o filme vai terminar num final feliz, aquele negócio todo. Eu não preciso ir muito além do que vocês já imaginam, entendeu? Mas o filme, né, feito na década de 60, né, aquela época de efervescência cultural, né, de luta contra as tradições da época. Naquela época as tradições realmente eram o grande vilão da história, né? E a modernidade aí, a liberação da mulher, né? Essas insinuações de lesbianismo que tem no filme também, que poderiam ser um pouco mais incisivas. Eu achei que a Barbarella podia também pegar lá a imperatriz do mundo lá, a grande vilã do mundo lá, coisa e tal, né? Que acabou sendo uma vítima do Duran. O grande vilão do filme era um homem, entendeu? E inclusive a Barbarella se uniu, né, a essa líder aí, lésbica aí, entendeu? Pra derrotar esse grande vilão que era um homem. Quer dizer, é um filme de mulheres empoderadas, cara. Ali na década de 60, né? E de mulheres que estão se liberando, né? Estão começando, né, a sentir mais prazer no sexo. Elas não estão sendo só, entendeu, um instrumento de desejo, de objetificação do homem. A Barbarella realmente, ela levantou, ao trepar com todo mundo que ela vê pela frente, né? Ela realmente está levantando uma bandeira ali, né, de liberação sexual das mulheres, né? E das mulheres encontrando prazer no sexo na década de 60, né? Que era uma coisa que na época, né, elas só serviam para os homens gozar e o homem não queria saber se a mulher tinha sentido prazer ou não, né? E a Barbarella chega ali, né, toda gostosona, toda bonitona, né, toda Paco Rabanne, né, mostrando, né, pegando todo mundo, né, naquele planeta lá, né? Aquele planeta nunca mais foi a mesma depois que ela passou lá, entendeu? E a Jane Fonda, né, gente, lindíssima, deslumbrante, todo mundo babando no filme vendo aquela mulher. Todo mundo babando, né? Até a mulher, até a menina, né? Porque devia ter muita menina também lésbica vendo o filme também, né? Que é uma coisa que acontece, né? Ainda bem que nós estamos, né, numa parte da cidade, num lugar onde existe um caldo cultural bem variado de pessoas, né? E a gente pode lidar bastante com a diferença lá. É como se fala em Star Trek, né? Infinitas diversidades e infinitas combinações, né? Isso é que é o legal. Isso é que é Idique raiz, cara. Você ir num cinema onde você tem esse público tão heterogêneo, tão variado ali, e todo mundo se divertindo e todo mundo adorando o filme, né? Isso que é bem mais legal, né? Um filme que já tem, sei lá, 60 anos, talvez mais, né?
assim, década de 60, vamos fazer as contas aí, pelo menos 60 anos, fácil, tá? Pelo menos em torno de 60 anos, fácil, né? E a Jane Fonda, né, deve ter ficado muito famosa por esse filme, né, no final das contas, né? E por isso que depois ela fazia aqueles programas lá de televisão né, de exercício, coisa e tal, né? Que depois ela virou uma espécie assim de jovialidade, né? Aquela jovialidade, aquela beleza angelical dela, né? O corpo dela, né, foi um grande modelo, né, de beleza feminina na década de 60, com certeza, ali, né? E empoderadíssima, né, no final das contas, né? E ela tinha aquela coisa meio, como podemos dizer assim, meio ingênua, né? Mas ainda assim meio empoderada, coisa e tal, né? O que tornava ela mais atraente ainda. Ela parecia ser bobinha, mas de bobinha ela não tinha nada, né? Isso aqui é bem legal de você ver nesse filme aí, né? E ela aproveitou aquele planeta pra cacete, gente. Foi muito legal, gente. É muito legal esse filme. Vale a pena vocês darem uma olhada assim. Que tem uma trilha sonora muito louca também, bem 60 mesmo, na década de 60 também. O que é um negócio muito legal, tá? Aqueles efeitos especiais altamente baratos, altamente fuleiros, mas altamente sensacionais por serem extremamente psicodélicos, tá? Então é um filme, cara, que me... Sabe, eu não esperava. Eu sabia que ia ser uma coisa bem diferente, mas eu não esperava que fosse ser tanto, tá? Então, quer dizer, esse filme vale a pena dar uma conferida. Vale a pena ter esse filme em DVD, guardar pra você ver ele várias vezes, entendeu? Porque é um filme que tem muitas camadas, tem muita coisa ali, né? Tem muita informação, né? Que às vezes vem ali nas entrelinhas que você não consegue nem pescar. Pô, peguei na sessão de meia-noite, cara, eu tava exausto, entendeu? É claro que eu tive que dar umas cochiladazinhas ao longo do filme, mas... É um filme que tem muita informação, é bom inclusive você ter esse filme em DVD, tá? Que ainda cultua o DVD como eu, por exemplo, ou Blu-ray, coisa e tal. Então é bom ter isso em mídia física, tá? Vale a pena ter isso em mídia física, tá? E, gente, foi uma baita de uma experiência. Procurem esse filme pra ver que vocês não vão se arrepender. Vocês vão se divertir muito, eu garanto a vocês, tá certo? Gente, vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Meu site é o Batata Espacial, tudojunto.com.br. E futuramente vou conversar sobre mais filmes aí com vocês, né? Tomara que um filme tão interessante quanto esse novamente, tá? Um abração, fui e até a próxima. Meet the most beautiful creature of the future. Her name is Barbarella, and she makes science fiction something else. Jane Fonda is Barbarella. Barbarella is a 5-star, double-rated astronavigatrix Earth girl whose specialty is... love. Shall I tell you what I would like? I think I know. Her top secret mission is a real wing-dinger. I got him. Good many dramatic situations begin with screaming. Aswita Sonia! Aswita Sonia! Could you hand me a garment? See Barbarella do her thing with the nice angel, with the warm, friendly Iceman, with the cold, evil Black Queen, Hello, pretty. with the charming hand-to-hand Romeo. See Barbarella do her thing in the wild, excessive machine. Sort of nice, isn't it? In the biting birdcage, in the chamber of dreams, in the labyrinth of love, in the deadly dollhouse, in the palace of pleasure.
adventure beyond your imagination when you get lost in space with Barbarella. Barbarella.